Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e aqui eu vou te passar os hábitos mais importantes que você precisa ter em 2025 se você quiser ter uma rotina mais organizada, produtiva, com tempo livre e conseguir fazer sempre o que você precisa no seu dia. Esses hábitos, tá? Eles estão todos relacionados com organização. Não vou te falar, por exemplo, você tem que acordar cedo, você tem que ter uma rotina para você ir na academia. Enfim, são hábitos de organização para você manter tudo fluindo nesse ano que está começando agora. E você conseguir ter o melhor ano da sua vida aí, o ano onde você consegue sempre realizar as coisas que você precisa, tem clareza de prioridades e você tem uma vida que segue, avança para a direção que é importante para você. Primeiro hábito de todos, tá? Você precisa fazer o planejamento mínimo. O mínimo do mínimo, tá? Isso aqui é o básico de organização. Se você não tem o hábito de, por exemplo, eu faço meu planejamento semanal. Eu todos os dias da semana, ali no domingo, eu sempre separo um dia para listar todas as tarefas da próxima semana, os principais projetos, os objetivos. Se você não tem esse hábito, que eu entendo que é uma coisa um pouco mais, não que seja complexo, né? Mas no sentido de, eu tenho que criar de fato esse hábito. Tá? Caso você ainda não tenha o planejamento semanal, eu indico que você faça o planejamento mínimo. O que é essa estrutura de planejamento? Basicamente, você tem que ter clareza de tarefas e compromissos de hoje, tá? E tarefas e compromissos de amanhã. Então, todo dia cedo você precisa começar com uma lista de tarefas, sabendo exatamente tudo que você precisa fazer. E quando encerra o dia, por exemplo, lá para 6, 7 horas da noite, você coloca um alarme e você vai definir as tarefas e compromissos de amanhã. Qual que é a ideia desse planejamento mínimo? Você parar de procrastinar. Por quê? Você tem clareza do que você precisa fazer e você tem clareza dos seus compromissos, tudo que vai te ocupar tempo. Até fazendo a diferença aqui de tarefa para compromisso. Tarefa é uma coisa que eu preciso fazer, né? Às vezes num dia específico, ou ela tem um prazo ali que eu tenho que entregar, mas eu faço em qualquer horário, tá? É indiferente. Meu chefe está pedindo um relatório para sexta e é indiferente se eu vou fazer hoje ou se eu vou fazer na terça-feira. Já o compromisso, ele tem um horário específico para começar e muitas vezes até para terminar, tá? Então uma reunião ali do trabalho que eu tenho, eu tenho um médico que eu preciso ir 3 horas da tarde. Cara, compromisso, tem um horário específico. E além desse planejamento, eu preciso saber o que é mais importante, porque senão o que acontece? Eu gasto muito meu tempo fazendo coisas que eu não deveria, ou coisas mais operacionais, mais triviais, e aí eu chego no final do dia com aquela sensação, não fiz nada que eu precisava. Então eu preciso todo dia saber de 1 a 3 TPs por dia. TP é a tarefa prioritária, a tarefa mais importante que você tem que fazer. Lucas, eu não sei definir prioridade. Pensa comigo. Prioridade é tudo aquilo que mais te aproxima da vida que você quer, a coisa que mais te dá resultado. Por que grande parte das pessoas elas não tem noção de prioridade? Tudo parece importante, tudo parece urgente, né? Porque ela não sabe muito bem quais são os projetos importantes e para onde ela está caminhando com a vida dela. No fundo, a gente sabe o que vai mais trazer resultado. Meu sonho é passar num concurso público. Você sabe que a sua rotina de estudo, ela precisa ser prioridade todo dia. Não, meu sonho é fazer carreira nessa empresa que eu tô. Então, os projetos mais importantes da empresa, automaticamente, né, quando eles estão designados para você, eles também são suas prioridades. Eu preciso avançar esse projeto, eu preciso mostrar resultado para o meu supervisor, para o meu chefe, enfim. Quando surge muita urgência, né, sentei para começar o trabalho, já vem um monte de gente me chamar, um monte de pessoas para me interrompendo e tudo mais, né, pedindo outras tarefas. Eu preciso ter um horário específico, anota isso, essa parte é muito importante, tá? Eu preciso ter um horário específico do meu dia para lidar com esses imprevistos, que eu chamo isso de bloco de tempo de reserva. Eu gosto de ter 2 desses por dia, tá? Eles têm mais ou menos 30 minutinhos cada, só que um sempre antes do almoço e um sempre antes de fechar o dia à tarde, por volta das 5h30, 6 horas. Para que serve isso? Surgiu um imprevisto, beleza, eu não preciso parar tudo que eu tô fazendo aqui para ir correr apagar esse incêndio. Eu posso simplesmente arrasto ele para 11h30, né, que é o meu primeiro bloco de tempo de reserva. Quando começa esse bloco, eu vejo se eu delego, se eu faço na hora, se eu preciso mesmo fazer, né, se ele faz sentido assim. Porque grande parte, às vezes a gente pensa, não, tudo parece urgente. Cara, às vezes você acha que é super urgente, só que você não precisa fazer agora, né? Não tem problema nenhum você fazer um pouco mais para frente no seu dia. Claro que eu tô trazendo vários conceitos novos aqui, né? E esse bloco de tempo de reserva é um dos 4 blocos essenciais que eu ensino lá dentro do fluxo. Lá quando a gente vai organizar a sua agenda, eu te mostro a estrutura, como que você organiza a agenda, como que você organiza lista de tarefas no seu dia, né? Aí, um desses 4 blocos essenciais é o tempo de reserva. Fluxo, basicamente, é o programa de implementação, onde você vai organizar a sua vida. Tem todas as ferramentas, toda a
a estrutura para você organizar, entrar aí nesse ano novo, né, fazendo acontecer, com a organização ela parando de ser um problema e ela sendo realmente a solução, ela facilita a sua vida. Tanto que eu tenho muito aluno que, nossa, Lucas, reduzia a ansiedade. Nossa, Lucas, eu não conseguia ter foco e agora eu sei exatamente o que eu preciso fazer e eu consigo realizar. Se você quiser conhecer o fluxo e aprender como você organiza a sua vida, clica no primeiro link que tem aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Lá vai ter uma aula gratuita de apresentação, onde você vai ver todas as etapas e como que a gente pode trabalhar junto para fazer a sua organização acontecer. Outra rotina que você precisa colocar esse ano: parar de separar a sua vida por áreas. É a pior coisa que tem, galera. É o que eu mais vejo. Não, eu vou fazer uma lista de só tarefas do trabalho. Eu vou fazer uma lista só de coisas pessoais, só de coisas da minha casa, ou só de estudos. Enfim, a pessoa separa por áreas. Igual eu já vi vários casos, por exemplo, não, eu vou ter uma agenda para o trabalho e eu vou ter uma agenda para a vida pessoal. Não existe isso, tá? Você tem uma vida só. Não existe, por exemplo, o Lucas pessoal, o Lucas trabalho, é tudo Lucas. Então eu preciso ter uma organização que tá todas as áreas da minha vida inclusas, né? Porque aí eu não fico naquele desespero, ai, nossa, eu perdi uma tarefa porque ela estava dentro da lista de estudos, eu esqueci de olhar, eu tenho que ficar entrando de lista em lista para encontrar o que eu preciso fazer e não é prático, tá? Eu gosto sempre de separar pelo quando, né? Todas as áreas da vida separadas com uma única lógica, que é o tempo. Quando que eu vou realizar isso? E para isso existem essas 4 listas essenciais aqui que eu acho que todo mundo deveria ter na sua organização, né? Independente, fazendo um parênteses aqui, de qual aplicativo você usa para se organizar. Ah, não, eu vou usar o Notion. Você coloca essas 4 listas no Notion. Eu uso o Asana na minha empresa. As 4 listas aqui. A primeira é a lista não urgente, onde vai ter o volume de tarefas, a grande maioria vai estar para cá, tá? Você vai perceber que tem muita coisa que você precisa fazer, só que não é para agora, não precisa estar no seu horizonte. Quando eu faço isso, eu tenho uma grande paz, cara, porque tá tudo anotado, eu preciso fazer muita coisa mesmo, só que eu não preciso focar em tudo agora. Eu vou focar só nas tarefas de hoje, que é a lista mais importante de todas. Passo 3, tá? Você vai usar os seus melhores horários. Hoje, pensa o seguinte: você tem os horários que você sente que você é mais produtivo, né? Algumas pessoas é à tarde, né? Pô, eu acabei de almoçar 2 horas da tarde, eu já tô super ligado, eu consigo trabalhar muito. Outras pessoas, elas são mais de manhã, né? Ela acorda, ela consegue trabalhar bem, rende o serviço dela, né? Eu já vi pessoas, né, quando ela tá com o ciclo circadiano muito desajustado, ela se sente muito produtiva à noite. À noite é o horário que ela tá super acordada, super desperta, e ela pode usar esse horário a favor dela. Qual que é o grande negócio? Eu preciso dividir o meu trabalho em 2 categorias: o trabalho profundo, tá? Que são as coisas complexas que eu preciso fazer no meu dia, e geralmente são TPs, tá? Que são as tarefas prioritárias. E o restante do meu trabalho vai ser trabalho raso, outras coisas operacionais que eu preciso fazer. Então o que eu faço? Se eu sei, por exemplo, que o meu horário mais produtivo, vou te dar um exemplo aqui, é das 10 até o meio-dia. Essa janela, 10 horas da manhã até meio-dia, é meu horário mais produtivo do meu dia todo. Quando começa 10 horas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o trabalho profundo, porque é o horário que eu tô mais ligado. O horário que eu tô super disposto, tô atento, tô com meu foco muito melhor, memorização. Qual que é o grande problema que eu vejo hoje? Que as pessoas elas não conseguem ter um dia produtivo. Às vezes elas produzem muito realmente nessa janela, das 10 às 12. E quando chega 10 horas, ela tá só fazendo trabalho besta, né? Às vezes ela tá respondendo e-mail, tá respondendo WhatsApp, tá conversando com o colega do lado. Às vezes ela levantou, foi esticar, foi lá na copa pegar um café, enfim. Desperdiça essa janela de tempo produtivo que ela tem no dia dela. Lá no fluxo, como que funciona? Você faz um teste, tá? Tem um teste com 10 perguntas, bem rápido de você fazer, e você vai fazer 10 perguntas que você se identifica lá. Vai colocar os seus dados, a sua percepção do seu dia. Com esse teste feito, você vai cair em um de 4 perfis. A gente traçou 4 perfis. Tem a pessoa mais matinal, que no meu caso é esse, né? A pessoa acorda cedo, ela consegue produzir bastante. Tô gravando esse vídeo bem cedo. Tem a pessoa mais noturna, a pessoa que tem horários mais flexíveis. Então você vai cair em um dos 4 perfis e a partir disso você vai receber uma ficha. Tá, vou até colocar um print aqui do exemplo de como que é essa ficha. Essa ficha é uma recomendação de qual que é o seu horário mais produtivo, tá? Para você fazer trabalho profundo. E qual que é o seu horário que é ideal para você fazer o trabalho raso, tá? Os outros tipos de tarefa que você precisa fazer. Com base nisso, você coloca esses blocos aqui na sua agenda e aí fica claro todo dia. Perceba que tudo isso aqui é interligado, tá? Quando eu venho aqui, eu fiz o planejamento mínimo, tá? Sei o que eu preciso fazer hoje e sei o que eu preciso fazer amanhã. Tenho prioridades do dia, que são as coisas que mais vão trazer resultado. Eu estou separando pelo período das tarefas, então eu tenho uma lista hoje, tá? Que é a lista mais importante que a gente tem na organização.
E aí eu venho aqui, eu tenho TPs, tá? Eu tenho as prioridades, eu tenho tudo que eu preciso fazer e eu tenho o horário que eu sou mais produtivo. O que você vai fazer? Começou o seu horário que você rende bastante, você vai fazer só prioridade, o trabalho mais importante. E aí nessa brincadeira eu tenho aluno que meio-dia terminou todo o trabalho do dia. Vou colocar o print da Lilian aqui. Outros alunos, 3 horas da tarde terminei, 2 da tarde já terminei todo o trabalho. Enfim, a pessoa ela começa cedo e ela termina o trabalho cedo. Então é crucial que você consiga ter essa boa organização nesse sentido, tá? E caso você queira ajuda, o fluxo é isso, tá? Por isso que chama fluxo. Eu sei exatamente em cada período o que eu vou fazer de tarefa. Tópico 4, tá? Eu preciso ter rotinas limites, tá? E aqui eu gosto de dividir essa rotina em 2 partes principais. Primeiro, limite de dopamina fácil. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de foco, de se concentrar. Às vezes você está fazendo uma tarefa, vem um impulso que parece que não sei da onde, e aí você sente uma vontade absurda de mexer no celular, ou de, não, tá muito complicado, tá muito estressante essa tarefa, eu preciso relaxar um pouco, e aí eu levanto, vou conversar com o colega do trabalho. Tem uma baita dificuldade de fazer coisas difíceis e de pensar no longo prazo. Então todo mundo sabe, se a gente for ser sincero aqui, todo mundo sabe que você deveria ir na academia, todo mundo sabe que você deveria comer melhor, que você deveria se organizar, que você deveria ter metas. Porque quando eu não tenho meta, eu tô só gastando tempo, eu não tô construindo nada de fato. Só que tudo isso dá trabalho, gasta energia, é estressante e nosso corpo ele não quer isso, nossa mente, né? Ela quer só o mínimo de esforço possível, tá? E prazer imediato. O que eu mais quero é ficar rolando feed. E aí quando eu tenho uma rotina de limite de dopamina na prática, tá? O que isso significa? Eu temporizo todos os meus aplicativos, eu excluo todas as notificações, eu tiro estímulos, dificulto estímulos fáceis e acessíveis do meu dia. Todas as comidas gordurosas, hiperpalatáveis, temporizo o YouTube, navegador, né? Todas as abas do navegador eu consigo temporizar também, tem aplicativo só para isso. Eu começo a me forçar a fazer coisas mais difíceis, vou meditar, começo a ler um livro físico, né? Porque hoje em dia as pessoas elas estão tão ansiosas, tão aceleradas que ninguém aguenta ler um livro, porque é um tédio, cara. Ler é chato ali quando você não tem esse hábito. Meditar é extremamente desconfortável. E aí o que você faz? Você começa a temporizar, fazer todos esses ajustes que eu comentei. Começa naturalmente a se forçar a fazer coisas mais difíceis, o trabalho flui muito mais. Tanto que nesse ponto aqui, lá no fluxo, a gente tem um protocolo que chama jejum de dopamina. São 6 hábitos que você vai fazer por uma semana. Para você desintoxicar dessa necessidade de ficar sempre se atualizando, né? Sempre recebendo um monte de estímulo durante o seu dia e reaprender a pensar no longo prazo. Eu sempre indico para quem tá com essa disfunção no sentido de, eu tô usando, cara, tá batendo aqui 6, 7 horas de celular por dia. Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Limite de trabalho eu também divido em 2 partes. O limite para começar o meu trabalho do dia e para encerrar. Então, eu vou te dar o meu exemplo. Eu acordo 6h30 todo dia. Todo dia esse é o meu horário. Eu começo a trabalhar de fato 8 horas da manhã. Das 6h30 às 8 eu não faço nada de trabalho. Pode parecer óbvio que eu tô falando, mas muitas pessoas, acordei, já tô na cama mesmo, destravei o celular, tô mexendo ali e respondendo e-mail, respondendo cliente no WhatsApp. Já começa essa correria, cara, você não consegue ter tempo ali com o seu cônjuge, né? Não consegue ter tempo com seus filhos logo de manhã. Já começa o dia aquela doideira, um monte de informação. Então eu indico que você faça o quê? Define um horário que você vai começar o trabalho. Fixei 8 horas, beleza. Antes disso, eu não vou nem ligar o celular. E o mesmo para encerrar. Muitas pessoas têm dificuldade, leva trabalho para casa, fica até 11 horas, meia-noite, 1 da manhã trabalhando. E é o mesmo princípio aqui do início. Você não consegue ter tempo para as outras áreas importantes. Porque se a gente for pensar sincero, se a gente for pensar bem, né? O trabalho é infinito. Eu nunca vou conseguir zerar todas as minhas tarefas, tá? Eu zerei, eu não tenho mais nada para fazer na minha vida inteira. Eu sempre vou concluir uma e aparece 2 novas. Então eu preciso ter esses limites bem definidos para não me sobrecarregar. Não entrar em burnout, né? Aquele esgotamento mental. Partindo aqui pro tópico 5, tá? Cada coisa em seu lugar. Basicamente, eu vejo que muitas pessoas elas têm essa dificuldade no sentido de eu quero centralizar tudo, né? Eu vou usar só um aplicativo só, eu vou tudo pro Notion, ou eu vou só usar a agenda, enfim, a pessoa ela quer centralizar o mínimo de ferramenta possível. E qual que é o grande problema quando você quer centralizar? Cada ferramenta tem uma função. O que significa na prática? A sua organização ela tem alguns componentes, tá? Basicamente, você precisa ter uma agenda, precisa, tá? E aqui não tô falando só em aplicativo. Se você for uma pessoa que, por exemplo, eu sou do papel e caneta, Lucas, eu não gosto de aplicativo, eu não gosto de ficar mexendo no celular sobre organização, eu gosto de escrever, anotar minhas tarefas e ir dando um check, riscando elas ao longo do meu dia. Zero problema, dá para você adaptar totalmente no papel e caneta. O que você faz? Você compra um planner,
ou você compra uma agenda de livraria, né? Aquele tipo um livrinho que cada página vira um dia e excelente, tá? Vai funcionar normal. Você precisa de uma agenda no sentido de todos os compromissos, coisas com horário específico precisa estar aqui. Suas rotinas do dia, sua academia, seu tempo com seus filhos, seu tempo com seu marido, com a sua esposa, seu tempo livre, né, para fazer as coisas que você gosta. Informações úteis sobre aquele dia, eu gosto de colocar na minha agenda também, tá? Que eu coloco até lá no topo, tem vídeo só sobre como organizar a agenda aqui no canal. Ah, o fechamento da fatura vai ser nessa sexta. Quinta-feira o fulano vai sair de férias. Eu tenho um aniversário que eu preciso ir, uma informação importante que eu vou colocar aqui na terça que vem. Enfim, todas as informações elas também aparecem na agenda. Você precisa ter lista de tarefas, que é onde vai estar os afazeres do dia, tá? O que você precisa fazer de fato. Qual que é o grande problema? Muitas pessoas, elas colocam tarefas dentro da agenda, né? Então a agenda dela, você pega lá, parece organizado olhando de fora, né? Tem horário para fazer tudo, de hora em hora tem uma tarefa, um compromisso, uma coisa que você precisa fazer. Só que não é prática no sentido de começa você seguir o seu planejamento, às vezes a tarefa dura mais tempo, ela demanda mais esforço do que você estava planejando, ou ela termina muito antes. Já é mais raro, né? Mas às vezes acontece. E aí você precisa ficar realocando todos os outros blocos. Eu já vi caso da pessoa, por exemplo, entrou na segunda, fez isso, todo esse engessamento durante todos os dias da semana. Segunda-feira, 8 horas da manhã, ela lembrou uma outra coisa que ela não tinha colocado, ela precisou passar tudo para frente. Acabou com o planejamento dela. Esse componente 3 aqui, ele basicamente opcional, tá? Mas eu gosto de indicar quando a pessoa ela tem muita coisa complexa para fazer. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um produto novo, eu vou abrir a minha empresa, preciso fazer um estudo específico sobre essa área, eu vou entregar o meu TCC. Tudo que é mais trabalhoso não compensa pôr na tarefa e é muito difícil de colocar, porque tem várias outras etapas menores dentro. Então, é interessante você ter um aplicativo de gerenciamento de projeto. Pode ser um Notion da vida, um ClickUp, o próprio Trello, né, que tem aquele Kanbanzinho que eu acho muito bom. Enfim, coisas mais complexas elas entram aqui. E esse aqui é completamente avançado, tá? Eu não indico que todo mundo que se organiza tenha um de início, a não ser que você já tenha alguma prática, né? Você já consegue usar muito bem a agenda, já usa muito bem as listas, e aí pode ser interessante. Que é um banco de ideias, onde eu vou centralizar tudo que eu preciso colocar na minha vida, né, organizar, que não demanda ação. Documento, informação, os impostos de renda que eu fiz, projetos importantes que já foram concluídos. Eu quero consultar esse modelo, eu quero consultar esse template. Enfim, para esse caso em específico, a gente tem até um template que a gente libera lá para os alunos do Fluxo, onde ele consegue organizar estudo, leitura, anotação, informação, tudo da vida dele em um único lugar. Então a gente encurta esse tempo lá para os alunos. E por fim, meu povo, tópico 6 aqui, tenha e siga o planejamento de 2025. Basicamente, grande parte das pessoas elas vão entrar em 2025, eu tenho uma ideia das áreas que eu quero melhorar, eu tenho uma ideia, uma vaga noção de esses são os projetos importantes para o meu ano novo. Eu vou colocar essa meta que eu vou ler não sei quantos livros por ano, eu vou começar uma pós, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a correr. Enfim, a pessoa ela tem uma ideia do que ela quer fazer no ano novo, mas ela não tem plano e ela não tem, por exemplo, quando que eu vou fazer isso, quais são os projetos importantes, quais são as minhas metas para me orientar. Entende o seguinte, quando falta esse tipo de clareza, tá? Eu não tenho planejado, é procrastinação. Tá? E nossa mente ela sempre vai escolher fazer uma coisa mais fácil do que gastar energia pensando, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu sei que aquele projeto é importante, mas por onde que eu começo? Isso gasta energia, né? E a gente sempre opta por procrastinar nesse caso. Então você tem que ter clareza das suas metas, seus objetivos principais desse ano. Precisa ter, tem que ser específico. Eu até gosto daquele formato de meta smart, né? Que tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ter um tempo. Mas basicamente os critérios que eu sigo precisa estar alinhado com a sua visão de vida. Para isso você tem que saber para onde você está indo, tá? Não adianta você entra na segunda-feira meio que se arrastando, sexta e sábado é o único dia de alegria, a vida parece que é pagar a conta e achar que você vai organizar a sua agenda e você vai ser produtivo. Não vai. Exemplo prático. Se você está numa carreira que às vezes você odeia, não faz o mínimo sentido você colocar um mestrado para agregar numa carreira que você não vê o mínimo sentido. Não, a minha vida, eu preciso urgente criar novas fontes de renda, só que aí eu vou lá e coloco, minha meta vai ser ler 12 livros por ano. Não tira você do lugar e aí você vai sempre procrastinar. Eu sei que eu posso estar falando muitos conceitos um pouco mais abrangentes, tanto que essa parte de planejamento, amanhã, né, inclusive,
a gente vai ter uma mentoria com os alunos do Fluxo, onde a gente vai ensinar como que monta o seu planejamento de 2025. Como que eu defino minha visão, como que eu coloco minhas metas, como que eu organizo por ciclos, tá? Que eu gosto de quebrar o planejamento em trimestre. Então, ó, nesse primeiro ciclo aqui de janeiro, fevereiro e março, esses são meus objetivos, esses são os projetos importantes que eu vou tirar do papel, essas são as áreas aqui que eu preciso dar mais importância, enfim, a gente vai ter essa mentoria lá com eles. Então, se você quer organizar a sua vida esse ano, é urgente que você tem que colocar como prioridade aprender um método de organização que já está validado e seguir isso na sua vida. Se não, sabe aquela pessoa que ela tem sempre aquela dificuldade, eu nunca consigo ter disciplina, eu nunca consigo fazer o que eu preciso, eu sempre começo e desanimo, eu sempre acho que agora vai e nunca vai. É a pessoa que não aprendeu a se organizar ainda. Tem pessoas que estão há anos, literalmente, nesse ciclo. Começa animada, depois não consegue sustentar e desanima. Era esse o que eu queria passar aqui no nosso vídeo de hoje. Esses são os hábitos que, na minha opinião, nunca vai mudar, tá? Quando eu fizer um vídeo parecido com esse para 2026, cara, isso é o básico que funciona, é o básico que você precisa se organizar para colocar na sua rotina. Vou deixar de recomendação aqui na sequência um vídeo que eu acredito que vai casar bastante com esse assunto que a gente está falando. No mais, era isso. Espero ter ajudado, ter trazido uma clareza aqui do que você precisa fazer. E conta comigo, meu povo. Vamos fazer acontecer.